Vamos abrir então juntos Juízes, capítulo 16. Nós estamos vendo as cenas finais, o último capítulo da vida de Sansão, o vida louca do livro de Juízes, não é? Sansão, capítulo 16, nós vamos ver o capítulo inteiro, mas como é grande, nós vamos ler apenas do verso 23 ao verso 31, tá joia? Nós vamos ver o episódio final da vida de Sansão. Eu espero, irmãos, que você esteja sendo tremendamente abençoado nessa série, assim como eu tenho sido, amém? Amém, que bênção, não é? Nessa série nós temos sido encorajados e temos visto, assim como a nação de Israel insistia em se afastar do Senhor e buscar nos falsos deuses, nos ídolos, aquilo que só Deus poderia proporcionar como segurança, paz, prosperidade, proteção. Assim nós também estamos sendo alertados para que nós não confeccionemos ídolos no nosso coração que nos afaste do Deus vivo. E durante essa série nós temos sido então exortados a tomarmos cuidado para que nenhum ídolo tome conta do lugar do coração, do nosso coração, o lugar de Deus no nosso coração. Nessa série nós também temos sido encorajados para olhar para a graça do Senhor, não é verdade? A história do livro de Juízes é a nossa própria história. Enquanto o povo de Deus insiste em se afastar do Senhor, a graça incansável do Senhor continua sendo renovada para alcançar um povo que não merece. Essa é a nossa história. E por isso nós temos sido encorajados a exaltar a Deus, a adorar a Deus, a buscar a Deus, a amar mais esse Deus que desprende a sua graça sem medida, não é verdade? Mas nesse livro de Juízes nós também fomos encorajados, estamos sendo encorajados para olhar para um libertador mais excelente. É verdade que Deus usou homens com talentos, com habilidades, mas esses homens tinham os seus fracassos, os seus pecados. Esses homens proporcionaram uma libertação passageira, enquanto o nosso perfeito libertador, Jesus, o Cristo, o perfeito Filho de Deus, nos proporciona uma salvação que é eterna. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Então agora, as cenas finais, e depois da propaganda maciça e o marketing bombástico do pastor Flávio semana passada, eu estou na crise aqui, tá bom? Porque eu espero que não frustre ninguém aqui nas cenas finais. Juízes capítulo 16, verso 23 a 31, Sansão vai morrer, tá bom? Sansão vai morrer. Verso 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grandes sacrifícios ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E vendo o povo, louvavam ao seu deus Dagom, porque diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas e que sustente a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia mais de 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Uau!
Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tornaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zoá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. E julgou Sansão a Israel 20 anos. 20 anos. Um dos personagens da história da igreja que mais tem impactado a minha vida é Agostinho, o Grande, o pastor do século V de Hipona, atual Argélia. Agostinho, assim como Sansão, viveu uma vida desregrada, marcada por perversidade e pecado. Mônica, sua mãe, uma crente convicta, orou pela conversão de seu filho mais de 30 anos. Isso fez com que Agostinho declarasse que ele viu a sua mãe chorar mais pela sua conversão do que as mães quando choram debruçadas sobre os cadáveres dos seus filhos. Mas um dia, a graça de Deus alcançou a vida de Agostinho. E os seus olhos foram abertos e ele contemplou a beleza da glória do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Depois de velho, já idoso, Agostinho escreveu um livro que marcou a história do cristianismo, chamado Confissões. E nesse livro ele está olhando para trás na sua vida, rememorando a sua vida. E ele tem uma sacada brilhante. Agostinho percebe que a graça de Deus sempre esteve com ele e nunca lhe abandonou. Ele diz as seguintes palavras: tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que tu habitavas dentro de mim, mas eu estava lá fora a te procurar. Eis que disforme eu me lançava às belas formas das tuas criaturas. Ele diz: tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. As belas criaturas que tu criastes, como bebida, comida, mulheres, prazeres, que tu criastes, elas me afastavam longe de ti. Tarde demais te amei. Mas ele diz: mas tu me chamaste, e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste, brilhaste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste a tua fragrância, respirando, agora suspiro por ti. Eu te experimentei, agora eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Tu me tocaste, agora eu ardo pelo desejo da tua paz. Tarde te amei, tarde demais te amei. Agostinho chegou a uma conclusão que é uma verdade indubitável na vida cristã. Se você é um crente que está aqui nessa noite, é uma verdade na sua vida, na minha, e é uma verdade que Sansão também vai chegar. Agostinho concluiu que a história da sua vida não é marcada pela sua busca para encontrar com Deus, mas enquanto ele buscava guiar a vida aos seus próprios olhos, a sua vida é marcada pela busca de Deus para encontrá-lo. Essas palavras poderiam ser ditas facilmente por Sansão no final da sua vida: tarde demais te amei. Tu estavas comigo o tempo todo, mas eu não estava contigo. Meus irmãos, a vida de Sansão é marcada pelo pecado, pela desgraça, pela tragédia, e o cronômetro da derrota foi acionado. Nós vimos que a vida de Sansão poderia ser resumida em 3 partes. A primeira, o seu nascimento, e vimos a graça de Deus em alcançar um povo que anda em trevas. Depois nós vimos o seu fatídico casamento, e nós vemos então a graça de Deus em alcançar um homem que insiste em viver no pecado. E hoje, o tema da pregação de hoje é a graça de Deus na morte de Sansão, em restaurar a vida de um homem que está derrotado. Então o tema da mensagem de hoje é a derrota, quando a derrota se torna uma vitória nas mãos de Deus. A graça de Deus em resgatar um homem derrotado pelo pecado. Essa é a história final
da vida de Sansão. Portanto, o meu propósito nessa noite é duplo. Primeiro, ao olharmos para a vida, para as cenas finais da vida de Sansão, nós seremos encorajados a não seguir o exemplo de obstinação de Sansão em continuar e ir para o pecado. Sansão tinha tudo para ser o maior herói da nação de Israel. Ele foi consagrado desde pequeno, tinha a maior habilidade que um homem da sua época poderia ter, tinha força, tinha vigor. Mas a sua insistência em viver uma vida longe de Deus, de buscar os seus próprios propósitos, de viver no pecado, levará Sansão à derrota. Porque o pecado, meus irmãos, é um senhor exigente que cobra alto. E o último sacrifício que o pecado cobra é a morte, pois o salário do pecado é o quê? É a morte, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Mas o meu segundo propósito é, enquanto olhamos para a vida de Sansão como um modelo a não ser seguido, no final da sua vida nós olharemos para a vida de Sansão e veremos um modelo de fé a ser seguido. No final da vida, Sansão então se quebranta e ele se torna um modelo a ser seguido de um homem que, por mais que viveu uma vida inteira marcada por fracassos e pecados, no final da vida, a graça de Deus restaura esse homem e triunfa sobre a derrota, tornando a derrota de Sansão a maior vitória que a nação de Israel já viu dentro do livro de Juízes. É para acabar, não é verdade? É para acabar. Portanto, meus irmãos, a título de estrutura, volta comigo no capítulo 16, verso 1. Eu quero ver com vocês, em primeiro lugar, 3 causas que levaram Sansão à derrota. E depois eu quero ver 2 manifestações da graça que restauraram a vida de Sansão e fez com que ele fosse um modelo de fé a ser seguido. 3 causas que levaram Sansão à derrota e que fazem com que ele não seja um modelo a ser seguido, mas no final, 2 manifestações da graça que restaura a vida desse homem e fazem com que ele seja um modelo a ser seguido. A primeira causa, então, de pecado que levou Sansão à derrota está do verso 1 ao verso 3. A primeira causa da nossa derrota, da derrota de Sansão, é quando trocamos o nosso relacionamento com Deus para desfrutar de prazeres carnais. É preciso dizer que Samuel, autor do livro, no final da vida de Sansão, no capítulo 16, ele vai como que recapitular e resumir a história da vida de Sansão. As 3 causas que agora Samuel vai elencar para nós, resumem a vida de Sansão e nos dão uma resposta do porquê esse homem acabou prostrado, humilhado. A primeira causa, quando trocamos o nosso relacionamento com Deus para buscar prazeres carnais. Volta os olhos comigo, do verso 1 ao 3. Nós sabemos o contexto desse texto. Sansão tinha matado 1000 filisteus com a queixada de uma jumenta, estão lembrados? Ele então agora está fadigado com sede, ele faz uma oração estranha, arrogante, e ele pede para que Deus então lhe dê água, lhe dê algo para ele poder recobrar força, e Deus de maneira graciosa o responde. Estão lembrados no final da pregação da semana passada? Deus abre uma cavidade de uma rocha e sai água, e então o juiz de Deus é revigorado. Talvez a gente pense que agora Sansão vai recobrar a sua consciência, talvez Sansão agora aprendeu a lição, ele vai viver uma vida de obediência, de piedade, de devoção, mas diz no verso 1 do capítulo 16, que Sansão foi a Gaza. E quando você lê essas palavras, talvez um leitor despercebido não percebe a loucura de que Sansão está fazendo. Gaza simplesmente era a capital do império dos filisteus, a cidade mais fortificada do tempo da nação de Israel. Sansão simplesmente parece que ama flertar com o perigo, flertar com aquilo que é proibido. Sansão não tem limites e a sua alma está tomada de pecado, e ele vai no coração do império dos filisteus, sabendo que ele é o homem mais procurado entre os filisteus.
Se você andasse pelas cidades de Gaza, com certeza tinha um retrato falado nos postes de Gaza. Sansão, recompensa, 30 mil raposas, 15 mil milhos, e aí vai, tá bom? Ele era procurado. Isso faz com que Sansão, mesmo sabendo disso, vai até a cidade, porque o seu coração ama aquilo que é perigoso, aquilo que não pode. Sansão gosta de estar no limite da sua vida. Provavelmente Sansão era patrocinado pela Red Bull, porque ele ama viver na adrenalina. Mas diz o texto que ele vai até Gaza, verso 1, e ele vê ali uma prostituta e coabita com ela. Sansão está tomado por esse desejo de dar vazão aos seus pecados, à sua carnalidade. E se antes ele tinha passado por cima da opinião dos seus pais e despreza o conselho dos seus pais e se mete num casamento misto, Sansão agora não vê problema nenhum de tornar um pecado de maneira pública. Ele se deita com uma prostituta aos olhos de todos, porque o seu coração está tomado pela vaidade. Ele não tem mais problema agora de mostrar que ele é um homem ímpio, que ele é um homem tomado pelo pecado e que não importa quem seja, ele não está nem aí para ninguém. Tô nem aí. Lembra dessa música? É a música de Sansão. De maneira pública ele se deita com uma prostituta. Mas diz mais, o verso 2 diz que então os gazitas, os filisteus que moravam na capital, sabem e ficam horrorizados que Sansão está ali. E eles então começam uma estratégia para então apanhar o juiz de Israel e matá-lo. A cidade é fortificada, os muros são fechados, as portas são fechadas. Eles bolam uma estratégia para pegar Sansão de manhã cedo, quando ele sair da casa da prostituta. Mas diz o verso 3... que Sansão esteve deitado até a meia-noite. Ele se levanta, presta atenção agora como o bicho é grosso. Ele pega ambas as folhas da porta, dos portões da cidade, com as suas ombreiras e juntamente com a tranca, as toma pondo sobre os ombros e leva até o cimo de um monte que olha para Hebrom. Você consegue ver a grosseria desse acontecimento? Sansão usa sua força, sabendo que os filisteus tinham bolado uma estratégia para pegá-lo. Ele vai até os portões da cidade, que eram mais de 3 metros de altura, arranca os portões com as suas mãos e caminha 60 quilômetros com os portões nas costas, numa atitude de exibicionismo, de soberba, para mandar uma mensagem para os filisteus: a hora que eu quiser eu acabo com a raça de todo mundo aqui. Isso está na linguagem de hoje, tá bom? Se você tem a Bíblia, eu acabo com vocês a hora que eu quiser. E ele vai até um monte para que todo mundo veja onde foram parar os portões da cidade, e para tornar a cidade da capital vulnerável para a entrada de estrangeiros e inimigos. Sansão está mandando uma mensagem: eu sou imbatível, a hora que eu quiser eu acabo com vocês todos. Sansão está tomado pela vaidade, pela soberba, e já não tem mais vergonha nenhuma de expressar isso. Quando eu olho para esse texto, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai definir o que é uma pessoa que troca o relacionamento com Deus para dar vazão para os seus desejos mundanos e carnais. Ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 1 João 1, do verso 15 ao 17. É isso que está acontecendo com Sansão. Ele está tomado de uma concupiscência dos olhos quando ele vai até Gaza enfrentar o perigo. Ele está tomado de uma concupiscência da carne quando ele se deita publicamente com a prostituta, e ele está tomado da soberba da vida quando ele arranca os portões da cidade para exibir a sua força, mandando uma mensagem para os filisteus. Meus irmãos,
Quando nós trocamos o nosso relacionamento com o Senhor para desfrutar de prazeres carnais, mundanos, a derrota é só uma questão de tempo. Eu penso que ainda hoje nós podemos cair nesse mesmo erro de Sansão. Quantos de nós aqui, e todos nós temos pecados, mundanismos na nossa alma, que assediam o nosso coração, e que nós não podemos fazer como Sansão, meus irmãos, de ficar flertando com o pecado, flertando com o perigoso, com aquilo que não pode. Por exemplo, jovens e adolescentes. A era da tecnologia criou uma mentalidade errada na nossa cabeça, de que só porque nós temos os nossos tablets e os nossos celulares pessoais, nós temos a impressão de que ninguém está vendo. Então acessamos sites, conversamos em chats, vemos aquela série no Netflix que tem cenas de nudez e de violência, que os nossos pais não estão vendo. Escutamos aquelas músicas quando eles não estão perto, que geram sensualidade no nosso coração, e com isso a gente vai flertando com o pecado. Aonde isso vai dar? Vai dar quando uma menina de 16 anos manda um nude para o seu namorico escondido do colégio. Eu penso que casais de namorados, quando começam a flertar com o pecado, primeiro começa uma mão boba. É muito engraçado, é muito bom, depois senta no colo, daqui a pouco estão tomando banho de roupas só, de biquíni, sunga juntos, depois dormiram uma noite, não fizeram nada, daqui a pouco vem uma gravidez antes do casamento. Como tudo começou, onde isso foi parar? Como que Sansão foi parar humilhado dentro de um templo de Dagon, um homem mais forte que já existiu do seu tempo? Ele começou flertando com o perigoso, com o pecado, achando que poderia dominar o pecado, mas o pecado é uma serpente, uma víbora, muito sagaz, que espera o tempo certo para dar um bote mortal. O que acontece quando um cônjuge trai o outro? Não é da noite para o dia. Simplesmente o pecado vai assediando aquele coração daquele cônjuge, ele vai fazendo pequenas concessões ao longo do tempo, e pequenas concessões, primeiro é um olhar, depois é uma risada de uma piada engraçada que alguém contou, e ele vai dando vazão, e acaba onde? No adultério. E a gente fica pensando, meu Deus, como chegou nesse estágio, como Sansão chegou lá? Ele começou aqui, trocando o seu relacionamento com Deus, para flertar com o pecado, com aquilo que é perigoso. Meus irmãos, por como acontece de uma pessoa se afastar da comunhão da igreja. Não começa do nada, chutando balde do dia para a noite, ele começa tendo preguiça de frequentar a igreja. Tem preguiça de ir na EBD, acordar cedo, prefere ver o Globo Esporte. Então não começa mais a responder as mensagens dos irmãos e começa a ser um turista, mesmo sendo do hall de membro da igreja. Depois ele começa se justificando, porque eu estou com muitas coisas, e aonde acaba? Apostatando da fé. É assim. Não podemos ser assim. Devemos mortificar. Ao contrário de Sansão, nós não devemos espelhar Sansão nisso, devemos buscar amar, conhecer e se submeter a Deus a cada dia mais, e mortificar o pecado, e não brincar com os assédios do pecado, não flertar com o perigoso, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, o verso 2, portanto, não vos amoldeis ao pensamento deste mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis o que, meus irmãos? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Mas o texto segue. A primeira causa da derrota de Sansão é que ele troca o seu relacionamento com Deus para dar vazão aos seus desejos, seus prazeres carnais. Mas a segunda, do verso 4, o texto agora é grande, é o verso 17. O autor Samuel vai nos dizer a segunda causa da derrota de Sansão. E a segunda causa é quando nós trocamos o nosso relacionamento com Deus
pela nossa satisfação pessoal. E agora, o autor do livro de Juízes vai nos introduzir ao maior romance e o romance mais bizarro do livro de Juízes. Você conhece Dalila? Pois é, Dalila vai entrar em cena, a pistoleira de Juízes. É a Dalila, tá bom? Tem essa expressão aqui, pistoleira? Tem? Pistoleira, tá bom? Sansão troca não apenas o seu relacionamento com Deus para dar vazão aos seus prazeres carnais, mas ele troca o seu relacionamento com Deus pela sua satisfação pessoal. Diz do verso 4 em diante que os filisteus ficam horrorizados. Eu também ficaria. Você está passando, indo para casa depois do culto, você vê um cara forte, cabeludo, com 2 portões de 3 metros andando pela rua. Você pergunta: ô bicho doido, tu vai para onde? Vou até Santa Terezinha, com esses portões nas costas. Eles ficaram apavorados. E eles chegaram à conclusão: esse homem não é normal. Se nós enfrentarmos ele numa batalha comum, nós perderemos, isso já está claro. E eles chegam a uma conclusão: deve haver uma macumba braba em cima desse homem. Fizeram um despacho. Esse homem tem um pacto com alguma divindade, não pode. Ele tem um segredo que está dando força para esse homem, não é normal. Eles então agora vão, diz o verso 4, atrás de uma pistoleira chamada Dalila. E note que o verso 5 diz que não foi uma tribo, nem um clã, foram os príncipes dos filisteus. A mais alta escalão da sociedade dos filisteus foram atrás de Dalila e ofereceram para ela prestígio, status e dinheiro, e disseram: se você descobrir o segredo de Sansão, você vai ser a heroína nacional, você vai galgar uma posição de status aqui dentro do império. E mais, diz o texto que cada um, verso 5 no final, daria para ela 1.600 ciclos de prata. É grana para chuchu. Ela daria um upgrade na sua condição financeira. Poderia agora comprar roupas da Dior e Dolce & Gabbana, na Mona Lisa, que é caro pra caramba. Tá bom? Dalila é aquele tipo de mulher que sabe usar do seu corpo e não tem problema nenhum de se deixar ser usada para os seus próprios interesses. Sansão, por outro lado, está tomado de vaidade e ele quer a qualquer custo satisfazer o seu desejo por sexo. Então os dois agora vão entrar num relacionamento abusivo de interesse e utilitário. Dalila dá sexo para Sansão em troca de prestígio nacional e dinheiro. Sansão vai lhe revelar um segredo em troca de sexo a qualquer momento, de qualquer forma. Um relacionamento abusivo. Sansão vai se prestar a isso, porque seus olhos estão cegos, porque ele se afasta do Senhor, porque ele só pensa em si mesmo. E o mais curioso é que quando você lê esses versos do 4 ao 17, isso poderia muito bem cair numa novela. Na verdade caiu, né? Numa série de Netflix. A linguagem é de amor, a linguagem é de ternura, mas por trás disso há um relacionamento bizarro, abusivo. E ela então por 3 vezes, com uma estratégia de manipulação emocional, tenta descobrir o segredo de Sansão. Ela chega para ele e fala: bem, nós temos um relacionamento aberto. A gente conversa de tudo. Eu te dei meu coração, dá-me o teu. Revela para mim. Fala só para mim. Eu prometo guardar bem aqui. Não vou contar para ninguém. Diga-me, qual é o segredo da sua força? E é curioso, o bicho é mentiroso, não é? O bicho não é fácil. Ele então começa dizendo para ela que se ela amarrar ele com tendões frescos, ainda
não secos, então ele se enfraquecerá. Ela vai lá, amarra ele, chama os filisteus que estão no quarto escondido. Ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E diz o texto, verso 9, que ele estoura aqueles tendões como se fosse estopa chamuscada. Facinho, facinho. Ele derrota os filisteus. Então ela vai para a segunda tentativa, ela diz: ai, Sansão, seu bobo, você mentiu esse tempo todo. Agora deu de brincadeira, tá? Conta-me, qual é a razão da sua força, por favor. Você não confia em mim? Eu não te dei meu coração? E diz o texto que ele mente pela segunda vez. Ele diz: olha, agora eu vou te contar. Eu tenho uma coisa com corda nova. Vai lá na Panorama, compra uma corda nova que ninguém usou. Olha, eu sou fraco com corda nova. Fraquinho, fraquinho. Você vai ver, eu vou ficar igualzinho a qualquer um. E ela vai lá, compra, amarra ele. E novamente ela grita, os filisteus estão escondidos. E diz: Sansão, os filisteus vêm contra você. E diz o texto que ele então estoura, arrebenta, verso 12, como se fosse fio de linha, de costura. Você já viu? Com facilidade. Agora a bicha velha começa a ficar braba. E ela então começa a dizer assim: Sansão, pode parar. Não quero brincar mais. Ai, bem, você passou dos limites. Tá bom? Fala para mim, fala a verdade. Prometo que não contarei para ninguém. O seu segredo está guardado comigo, ó, na chave do meu coração. E diz então que o bicho é tinhoso e mente pela terceira vez. E diz agora o verso 13 que ele diz: eu vou falar a verdade. Olha como está chegando, agora ele vai para o cabelo. Está vendo essa minha cabeleira, Dalila? Se você fizer tranças e amarrar com pino de tear, então ficarei fraco. Está esquentando, né? E ela faz, amarra. E diz o texto que os filisteus vêm pela terceira vez contra ele. E sabe o que acontece? Ele arranca os pinos, solta a sua cabeleira e mata os caras. E agora a bicha fica furiosa. Ela então agora apela para aquilo que era de mais valioso para Sansão. E ela diz: Sansão, agora deu. Ou você me conta, ou você não vai mais ter aquilo que você quer. Sexo livre. Verso 15, ela fala isso na nova linguagem de hoje. E o verso 16 nos diz que ela o importunou tanto, todos os dias com as palavras, molestando. Me conta, você não me ama. Me conta, eu quero saber. Eu preciso saber. Não pode haver segredos entre nós. Se você quer algo sério, não pode haver segredos. E diz o texto que ele apoderou-se da alma dele, verso 16, uma impaciência de matar. O texto é forte. A ideia é o seguinte: ou eu conto meu segredo para Dalila, ou eu tenho que matá-la. Sansão se colocou no seguinte dilema: ou eu frustro Dalila e não tenho mais aquilo que eu quero, ou eu sacrifico o meu relacionamento com o Senhor. E sabe o que ele escolheu? Sacrificar a sua vida com Deus. Porque quando tocamos nosso relacionamento com Deus, simplesmente para satisfação pessoal, a derrota é só uma questão de tempo. É isso que ele faz. Verso 17 diz que ele descobriu todo o coração e disse: olha como ele é consciente: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu, consagrado de Deus, desde o ventre da minha mãe, e se vier a ser raspado o meu cabelo, a minha força se irá de mim, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Sansão, quando esteve diante de uma encruzilhada, preferiu desobedecer a Deus, romper com o seu compromisso, o propósito de Deus pela sua vida, a buscar satisfação fútil pessoal, para ter algumas horas, alguns dias, em algum momento de sexo livre. É para acabar. John Piper tem uma máxima do seu ministério, ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós
quando nós estamos nos satisfazendo nele. Com isso, o Piper está dizendo que o cristianismo não é contra a satisfação pessoal. O cristianismo não é contra a busca da alegria, mas o que nós somos contra, e o que a palavra de Deus é contra, é quando nós estamos buscando plenitude da nossa alma, longe dos caminhos do Senhor. Na verdade, isso é uma tolice, um engodo do nosso coração e um engodo de Satanás, o nosso inimigo. Porque o caminho final da satisfação pessoal e do pecado é a morte, é a tristeza, é a destruição. Meus irmãos, nós não podemos cair nesse erro. Não podemos seguir Sansão nisso. Nós precisamos renovar a nossa mente e começar a se apoderar pela fé de que o caminho da obediência a Deus é o caminho da plenitude, de alegria. É que é isso que vai satisfazer a nossa alma. Conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus e obedecê-lo para todo sempre. Para todo sempre. Deixa eu dar um exemplo. Você foi uma jovem criada na igreja. Você conheceu as histórias, mas de repente um pensamento mundano passa despercebido. Você viu todos os principais filmes da Disney World, como Um Amor para Recordar, O Diário de uma Princesa, e você escutou as músicas que falavam que você encontraria num príncipe o grande amor da sua vida e você seria feliz para sempre. Então você passou a acreditar que se você se casasse, você então encontraria felicidade, você seria plena. Você acreditou que se você encontrasse um homem que cavalgasse alguns quilômetros e subisse numa torre, enfrentasse o dragão e salvasse você, então você viveria feliz para sempre. Mas depois do primeiro ano de casamento com aquele menino da igreja, você descobriu que você casou com o dragão e não com o príncipe. Então começa sentimentos de frustração, de ódio, de inveja. E a sensação que você tem é que todo mundo está sendo feliz, as suas amigas estão sendo felizes, mas você não, porque está trancafiada por um destino cego que fez esse traste na sua vida. Então você chega na igreja e você vê outros maridos carregando a Bíblia das suas esposas. Ah, não! Carregar a Bíblia da esposa é cruel. E de repente, você está lá, frustrada. E quando o pastor está indo do segundo para o terceiro ponto do sermão, você vê aquele irmão que você daria tudo para estar no lugar daquela irmã que casou com ele, levemente levantar os seus braços e lhe dar um abraço no banco. E antes que o pastor termine, ele faz um cafuné na sua cabeça. Ah, não! E você olha para o seu marido, ele está vendo no Facebook o próximo meme do Bolsonaro. E você pensa, como é que eu casei com esse traste, eu vou me separar? O que é isso, senão alguém que foi minado sem perceber e acreditou que o propósito da nossa existência é encontrarmos felicidade e alegria neste mundo, quando não é. A razão da nossa existência é conhecermos a Deus, amarmos a Deus e viver para Ele para todo sempre. Nisso está uma alegria que não é passageira. O salmista diz assim: pois tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, verso 11. A alegria e a satisfação da nossa vida, a plenitude, é cumprirmos os propósitos de Deus nessa vida, ainda que há sacrifícios, ainda que nós não estamos desfrutando daquilo que o mundo diz que devemos desfrutar, mas eu estou certo que serei plenamente amado e satisfeito, e que um dia eu serei aquilo que o Senhor planejou para que eu fosse. Amém, irmãos? Amém. Sansão não entendeu isso. Mas o texto segue, ele vai para a terceira causa. Do verso 18 ao verso 20,
Sansão vai mostrar a terceira causa da sua derrota. Ele troca o seu relacionamento com Deus para desfrutar de prazeres carnais. Ele troca o seu relacionamento com Deus para buscar satisfação própria. E agora ele troca o seu relacionamento com Deus por causa das suas próprias realizações. Olha o que diz o verso 18. Dalila então agora sabe o segredo de Sansão. Ela descobriu todo o seu coração, ela manda chamar os príncipes dos filisteus e diz: sobe agora, só desta vez, eu descobri, está ganho, é nosso, é tetra. O cerco está armado. Ela pega Sansão e num ato muito chamegoso, bota dos seus joelhos e lhe canta uma canção de ninar. Eu amei te ver, eu amei te ver. Ele dorme. O texto é curioso, porque diz o texto que ela chama, verso 19, um homem, e que manda para que ele raspe o seu cabelo. O fato de ela ter chamado o homem fez com que alguns teólogos dissessem que não foi ela que cortou, mas foi o filisteu que estava escondido que cortou. Porém, no hebraico, a construção verbal, os pronomes, os artigos estão no feminino. Isso faz com que alguns teólogos dizem que a própria Dalila cortou os cabelos de Sansão enquanto ele dormia com uma máquina. Zum, zum. Essa pistoleira do maior grau não está nem aí para ele, ela está preocupada com o seu prestígio nacional e com o seu dinheiro que ela vai ganhar. Nem que tenha que humilhar um homem. E diz então o verso 20, que quando Dalila grita, e agora Sansão careca, ela grita e diz: Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. Olha que diz o verso 20, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo. Samuel, o autor inspirado aqui, está revelando o coração de Sansão, está revelando seus pensamentos, as suas intenções, e diz Samuel que ele diz consigo mesmo: sairei ainda esta vez como fiz antes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele sabia que estava careca, mas não sabia que a força tinha sido tirada. A pergunta que fica é: Sansão, mesmo sabendo que tinha feito um voto de consagração e que não poderia ser arrancado seus cabelos, quando se vê sem cabelo, ainda acredita que vai vencer os filisteus? Por quê? Porque Sansão está confiando nas suas próprias realizações e não na sua comunhão com Deus. Sansão está piamente acreditando que a sua força vem dele mesmo e não do seu compromisso com o Senhor. Talvez Sansão foi lembrado pelo Facebook nas suas memórias que há 2 anos atrás ele matou 30 homens para roubar suas vestes reais. Um outro post o Facebook o lembra que ele então destrói a seara dos filisteus com raposas e tochas. Num outro post ele é lembrado que ele matou 1000 filisteus com a queixada de uma jumenta. E depois ele lembra que ele arrancou os portões com a sua força, e isso faz com que ele acredite piamente que os seus talentos, as suas vitórias e as suas realizações dependem da sua inteligência, da sua força e daquilo que ele tem. E por isso que ele diz no seu coração: eu sairei mais ainda dessa vez, porque ninguém pode me parar, porque eu sou imbatível. A derrota é certa quando trocamos a nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento com Deus, para nos apoiarmos nas nossas próprias realizações. Quando confiamos na força do nosso braço. Timothy Keller, comentando esse texto, diz assim: na graça, Deus usa até os nossos fracassos para nos beneficiar. Mas quando estamos no pecado, somos capazes de usar até as dádivas que Deus nos dá para nos afastar dele. Sansão não conseguia ver como era dependente da graça de Deus. Ele passou a ver a sua força como um direito inalienável
e não como uma dádiva da misericórdia de Deus, fruto de um relacionamento. Davi confiava em si mesmo. Sansão, desculpa, confiava em si mesmo. Meus irmãos, eu penso que a gente pode cair nesse erro e nós não podemos espelhar Sansão dessa maneira. A certeza que nós temos que ter acerca do amanhã, não é porque no passado a gente venceu, porque no passado a gente arrebentou, porque no passado a gente conquistou. A certeza de que amanhã a nossa vida estará segura é porque Deus continua sendo fiel para cumprir as suas promessas, amém? Irmãos, nós não podemos ser aquele tipo de crentes que só busca Deus quando tudo está bem. Existem crentes que só buscam a Deus quando tudo está mal, não é? Mas existem crentes que só buscam a Deus quando tudo está bem, quando estão prosperando, quando estão tendo vitórias. E quando simplesmente coisas começam a dar errado, planos começam a ser frustrados, eles começam a se afastar do Senhor, porque acham que a sua vida de vitória depende deles mesmos, das suas realizações, mas isso não é verdade. A nossa segurança está no fato de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e que Ele nos dará aquilo que nós precisamos, assim como Ele dá para os pardais e para os lírios. E se aqueles planos que você tem arquitetado simplesmente não derem certo, deixa eu te perguntar. E se simplesmente Deus fechar as portas? E se simplesmente você receber um não vai de Deus? Continuaremos buscando ao Senhor, confiando no Senhor. Diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 a 13. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. E se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Aleluia. Ao contrário de Sansão, nós não vamos trocar o nosso relacionamento com Deus para buscar coisas carnais. Ao contrário de Sansão, nós não vamos trocar o nosso relacionamento com o Senhor para buscar nossa satisfação própria. Ao contrário de Sansão, não vamos confiar nas nossas realizações. Iremos confiar na fidelidade de Deus, sabendo que aí sim a nossa vida está segura. Mas o texto agora vai para as suas cenas finais. Eu falei, são 3 causas da derrota de Sansão. E agora são 2 manifestações da graça de Deus em restaurar a vida desse homem derrotado. Verso 21 e 22, Sansão finalmente é preso. Uma coisa improvável quando você começa lendo a história de Sansão, né? Parece que ninguém vai pará-lo. Sansão agora finalmente é preso. Diz o texto que de maneira humilhante, verso 21, os seus olhos são vazados. Era um costume do Antigo Oriente que prisioneiros de guerra fossem humilhados na presença de todos, quando o general do império vencedor, com seus 2 polegares, espremessem os olhos do prisioneiro até ele ficar cego. Com isso era uma humilhação para que aquele combatente se tornasse inútil caso houvesse uma rebelião. Mas o texto é curioso, porque os teólogos dizem que quando você lê a história de Sansão, há uma tônica na vida de Sansão, a concupiscência dos olhos. Não foi isso que eu falei? Quando Sansão desce para a cidade de Tímina, diz ali que ele vê uma mulher filisteia e quer casar-se com ela. Quando Sansão então está voltando, diz o texto que ele vê um leão e o rasga como se fosse um cabrito. Quando ele está na volta, diz o texto que ele vê favos de mel num cadáver e passando por cima do seu voto, toma. Diz o texto que quando ele vai a Gaza, ele vê uma prostituta e coabita com ela. E teólogos dizem que Samuel está querendo trazer uma ironia, assim como os olhos de Sansão lhe levaram para o pecado, agora ele tem os seus olhos vazados como uma manifestação clara de humilhação, porque o pecado, ao invés de trazer glória e alegria, traz humilhação e tristeza.
Mas diz o verso ainda 21 no final, que eles amarram ele com cadeias de bronze e ele virava um moinho no cárcere. A cena é tacanha, é bizarra. Sansão agora com os olhos vazados, o cabelo cortado, agora é um animal de carga, cumprindo uma função de um jumento, de um burro, ao rodar o disco de um moinho para moer trigo. O texto está querendo nos dizer que Sansão está acabado, não apenas derrotado, mas sofrendo com o peso da humilhação do seu pecado. Só quem teve o seu pecado exposto sabe o preço alto que o pecado cobra de nós. Só quem já teve o seu pecado exposto sabe o quanto é humilhante cair nas garras desse inimigo cruel. Porém, pastor, você não disse que era uma manifestação da graça? Não estou vendo graça nenhuma nisso aí. Olha comigo o verso 22. Diz o texto que enquanto ele estava humilhado, o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a o quê? A crescer de novo. Alguns teólogos dizem que isso é apenas uma informação óbvia do autor para dizer que quando rapa, começa a crescer. Mas eu não acho que o autor vai dar uma informação óbvia dessa. É óbvio que quando corta, começa a crescer. Isso fez com que outros teólogos, e cremos nisso, quer dizer que aqui começa a manifestação da graça de Deus na vida dele. Bruce Waltke, um erudito do Antigo Testamento, diz que esse verso está aqui para que a gente não esqueça que Deus sempre esteve na vida de Sansão, não é? Lembra de Agostinho? Tu estavas comigo, eu não sabia, eu que não estava contigo. O texto está aqui para nos lembrar que a vida de Sansão não está desgovernada. Ele é um eleito do Senhor, não é? É a promessa do Senhor que aqueles que Ele amou hão de chegar até o fim, triunfarão sobre o mundo, não é verdade? O que o texto está querendo dizer é que a primeira manifestação de graça na vida de alguém derrotado é quando a graça de Deus intervém para restaurar esse homem. Na verdade, não foram os filisteus que prenderam Sansão, foi Deus que entregou o seu filho nas mãos dos inimigos para restaurá-lo, para discipliná-lo e tratá-lo. Porque Deus sabia que era só com o cabelo cortado, os olhos vazados e andando como fosse um animal que esse homem ia ser parado. E isso é uma manifestação de graça. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, chamado da providência de Deus, diz assim: o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes, deixa por algum tempo seus filhos entregue às muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações. Deus entrega muitas vezes, de maneira graciosa, os seus filhos às tentações e às suas corrupções. Para quê? Para castigá-los dos seus pecados, discipliná-los. Para que eles conheçam o poder oculto da corrupção que há dentro deles. Para que eles sejam humilhados e perceberem o quanto dependem da graça de Deus. E para que eles sejam mais vigilantes contra as futuras tentações do pecado e para qualquer outro propósito sábio e justo que glorifique o seu nome. Meu irmão, com Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Quando os filisteus achavam que estavam derrotando o juiz de Deus, mal sabiam que estavam sendo instrumentos nas mãos de Deus para restaurar um homem que estava derrotado. Aleluia, glória a Deus por isso. Que maravilha saber disso. Meus irmãos, por isso que quando nós formos surpreendidos por alguma falta, nós choraremos pelos nossos pecados, mas nós nos levantaremos e dependeremos da graça de Deus, crendo que inclusive as nossas maiores derrotas são usadas nas mãos do Senhor para nos restaurar, nos amadurecer e para nos tornar vigilante contra este mundo, amém?
Meus irmãos, quando uma pessoa que nós amamos tanto cair em flagrante pecado ao nosso redor, o que nós vamos fazer é lembrar ela da graça de Deus, que mesmo na derrota tem o poder de intervir para resgatar a vida dela. Porque esse é o Deus que conduz a nossa vida. Porque nenhuma ponta está solta na história da nossa vida, nós que tememos a Deus. Mesmo as nossas decisões mais erradas, é Deus conduzindo a nossa história para a sua glória, para o nosso bem e para o bem do povo de Deus. Amém? Então o texto vai para a parte final. 3 causas da derrota. A primeira manifestação é a intervenção da graça. E a segunda manifestação, do verso 23 ao 31, eu estou caminhando para o final. O poder da graça de Deus agora em resgatar, essa é a segunda manifestação. Esse é o texto que nós lemos. Os filisteus se reúnem agora na capital e estão no templo de Dagon, na catedral. E eles promovem um culto de adoração ao seu Deus, crendo que foi Dagon que entregou Sansão nas suas mãos. Eles chamam Sansão, esse homem humilhado. Ele agora serve de show, de espetáculo. Está sendo divertido. Está sendo usado para a diversão dos seus inimigos. Mas agora no verso 28 diz o texto que Sansão vai fazer uma oração, a segunda que ele fez em toda a sua vida. Na verdade, o que o texto está querendo dizer é que a questão não é apenas que Sansão está sendo ridicularizado e Yahvé, o Deus de Israel, está sendo humilhado. A questão não é apenas uma batalha entre os filisteus e Sansão, mas é uma batalha entre Dagon e Yahvé. E como nós sabemos, com Deus não se brinca. E Deus não dividirá sua glória com ninguém, amém? Quando os filisteus achavam que estavam festejando a maior vitória na história do seu povo, mal sabiam que Deus estava preparando o palco para a maior manifestação de graça e de glória já vista no livro de Juízes. Porque é isso que Deus faz. Diz o texto que ele ora, ele clama ao Senhor. É uma oração, sim, simples, uma oração ainda eivada de imaturidade, uma oração ainda muito simplória. Mas o destaque dessa oração é que Sansão agora finalmente passa a ser humilde e confiar e depender da graça de Deus e exerce a sua fé nos minutos finais da sua vida, no poder da graça de Deus em restaurar a vida dele. Em primeiro lugar, na oração dele a gente vê que Sansão chama por Deus pelos 3 nomes que identificam o Deus de Israel. Ele diz: Senhor Deus, Yahvé Adonai. Ele diz: o Deus de aliança, o Deus que tem um pacto com esse povo, o Deus que fez promessas para nós, o Deus que nos ama, que tem um amor eterno, o Deus que me chamou, que me consagrou, Yahvé é o seu nome. Ele diz: Adonai, o Deus que tem todo o poder, que pode, o único capaz de me tirar dessa situação. Ele diz assim: lembra-te de mim, ó Elohim. Ele diz: Yahvé Adonai Elohim. Não apenas o Deus de aliança, o Deus todo-poderoso, mas o Deus soberano que governa a história. Ele reconhece que é esse Deus que ele está invocando e clamando, numa atitude de fé. Mas em segundo lugar ele diz assim: peço-te que te lembres de mim. Sansão chega à conclusão que Deus tem o direito de virar as costas para ele. É como se ele dissesse: Senhor, Yahvé, tu tens o direito de virar as costas para mim, eu entendo. A minha vida foi conduzida de maneira torta e errada, mas eu clamo pela tua misericórdia e a tua graça. Lembra-te de mim. Então, Sansão agora vai ser usado por Deus, verso 30. Ele apalpa as colunas,
faz força. As colunas caem do templo. E diz o texto que foram mais o que ele matou na sua morte do que os que matara na sua vida. O vida louca do livro de Juízes, o homem mais torto da história da nação de Israel até aqui, é restaurado pela graça de Deus e se transforma no juiz que fez o feito heróico mais grandioso de toda a história de Juízes, de toda a história da nação de Israel até agora. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em tornar as nossas derrotas em oportunidades de manifestar a sua graça e demonstrar o quanto a sua vitória é gloriosa, para a sua alegria, para o seu prazer, para o seu próprio louvor. Esse é o Deus que nós cremos, meus irmãos. E quando os filisteus achavam que estavam ganhando, mal eles sabiam que existe um Deus que governa o mundo, preparando o palco para manifestar a sua glória. Num único evento, Deus está restaurando a vida de um homem. Num único evento, Deus está dando livramento para o seu povo. E num único evento, Deus está apontando para a glória do seu Filho, o libertador, Jesus Cristo de Nazaré. Esse Deus é digno da nossa adoração, meus irmãos. É nele que nós confiamos, é ele que nós buscamos. Só ele tem o poder de restaurar a sua vida, meu irmão. Só ele tem o poder de pegar você perdido, quebrado e transformar num vaso escolhido para usar para a sua glória neste mundo. Só ele tem o poder de pegar suas fraquezas e derrotas e transformar em vitórias de maneira graciosa. Não importa quem sejamos. Não importa quem sejamos. Sansão viveu uma vida de pecado. Mas Jesus, o verdadeiro libertador, viveu uma vida perfeita de obediência desde o seu nascimento. Sansão morreu por causa do seu pecado. Mas Jesus, o Filho de Deus, mesmo não tendo pecado, ele mesmo se fez pecado por nós, a fim de que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus com sua morte. Sansão morreu para começar a libertação da nação de Israel. Jesus, o Cristo, morreu uma vez por todas para nos garantir uma salvação eterna. E por causa dele, nós podemos ter a certeza que as bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Eu termino em Hebreus, capítulo 11, abra comigo. Hebreus, capítulo 11, verso 32 a 34. A graça de Deus é poderosa em transformar as nossas derrotas em gloriosas vitórias para a sua própria glória. As cenas finais da vida de Sansão nos dão um exemplo daquilo que não devemos ser, mas um exemplo daquilo que devemos ser. Portanto, eu quero terminar lendo Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao 34. Essa é a última pregação em Juízes que fala de um juiz. Nós temos mais 2 pregações e acabaremos essa série. Eu quero ler capítulo 11 de Hebreus, o hall da fama dos crentes, a galeria da fé. Verso 32 diz assim: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que a respeito de quem? Gideão, o orgulhoso, estão lembrados? De Baraque, estão lembrados? De quem, gente? Sansão. O Vida Louca de Juízes está na galeria de fé do autor de Hebreus, de um modelo a ser seguido, porque no final da sua vida confiou na graça de Deus e a sua derrota foi vitoriosa pelo nome do Senhor. De Davi e Samuel, dos profetas, aos quais por meio do que, gente? Da confiança em Deus, da dependência em Deus, da fé,
subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. E agora ele vai falar de Sansão, o quê? Da fraqueza tiraram força. E fizeram-se poderosos em guerra, puseram fuga a exércitos de estrangeiros. A história do povo de Deus não é a história de um povo grande e poderoso, mas é a história de um Deus poderoso e grande, que tem prazer de usar pessoas falhas como nós, para a sua glória neste mundo. Amém? Essa é a nossa história, meus irmãos. Portanto, eu quero acabar com 4 encorajamentos rápidos. O primeiro, escute uma coisa, meu irmão, olhe para mim aqui, escute isso. Olha aqui para mim. Se você entrou nessa noite e você sabe que a sua vida está torta, e você sabe que você está caminhando nas pegadas de Sansão, pare hoje mesmo. A história de Sansão nos lembra de que não há pecado algum que Deus não possa perdoar, e que não há história nenhuma tão torta que Deus não possa restaurar. Creia na graça de Deus, se submeta a Deus, busque a Deus e confie em Deus. Ele pode restaurar a sua vida, a vida da sua família. Creia nisso. Segundo, a história de Sansão está aqui para a gente não subestimar o poder de Deus, gente. A graça de Deus é um leão feroz, indomesticável. E Deus salva quem Ele quer, e Ele restaura quem Ele quer, porque não depende de quem quer ou quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Por isso, continue clamando, continue crendo, continue confiando e continue orando. Deus pode restaurar essa pessoa que você tem tanto chorado. Não subestime, e não importa onde essa pessoa esteja, continue orando, pedindo para que Deus intervenha na vida dessa pessoa, como Ele interviu na vida de Sansão. Amém? Terceiro, a história de Sansão está aqui para nos lembrar que nós que fomos cercados pelas muralhas da graça, eu e você que não temos nenhuma experiência traumática na nossa vida, não tripudie, não seja arrogante, quando tem irmãos que tiveram marcas e tragédias por causa das suas decisões erradas. A graça de Deus que alcançou a vida dele foi a mesma graça que te protegeu. Senão você estaria no mesmo pecado. Que não sejamos arrogantes, meus irmãos, achando que a nossa vida não tem marca nenhuma por conta dos nossos méritos. Não foi. Que a gente diga como Agostinho: tu sempre estiveste lá, me protegendo. E se hoje eu não tenho marca de decisões erradas, é porque o Senhor me protegeu com as tuas muralhas. E se o meu irmão tem marcas e cicatrizes de decisões erradas na vida dele, é porque Deus, na sua soberania, escolheu isso para tratá-lo. Eu não sou melhor do que ele, eu não sou melhor do que ninguém, a minha história não é melhor que a de ninguém. A nossa história é a história de Sansão, pecadores resgatados pela graça de Deus. Que não sejamos soberbos, amém? Que possamos nos compadecer uns dos outros. E por fim, meu irmão, se Deus usou Sansão, o quanto mais Ele fará com a nossa vida. Que você saia daqui vibrando, pensando: Senhor, usa a minha vida para eu proclamar da Tua graça. Senhor, abre oportunidades para eu poder testemunhar da Tua graça, assim como Sansão também fez. Esse é o propósito pelo qual fomos chamados. Testemunhar para as pessoas que existe um Deus que governa o mundo e que a sua graça é poderosa para mudar a história de quem for. E que Deus use a nossa vida, amém? E que Deus use a sua vida. Deseje isso para a glória de Deus.